Muito bem. Vocês ainda estão meio travados para mim aí, mas vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, então tá ótimo. Vamos lá, capítulo 10, penúltimo capítulo do Brincar é a Realidade. Cara, eu tô de certa forma orgulhoso, assim, sabe, da gente estar chegando no final de um livro tão importante. E parece que com algum sucesso, né? Porque, veja, são 40 encontros que a gente teve até agora, bastante, né? Ou seja, um tempo, assim, que vocês já vêm acompanhando. Acho que algumas coisas foram bem trabalhadas já. Me parece que o pessoal que participou disso parece que aproveitou, né, alguma coisa. Então, e eu, sobretudo, eu aproveitei muito, sabe? Porque quando eu tenho que dar uma lida para depois preparar uns comentários para fazer aqui, nossa, como isso é bom para a gente estudar, né? Às vezes pode ter lido, é um livro que eu já tinha lido umas 3 vezes antes, mas eu falo, poxa, quando você tem que explicar para os outros, a gente tem que se esforçar um pouco mais, né, para entender um pouco mais profundamente. Então, vamos lá, gente. Capítulo 10, o interrelacionamento independente do impulso instintivo baseado nas identificações cruzadas. Puta, que nome lazarento, né? O interrelacionamento independente do impulso instintivo baseado nas identificações cruzadas. Bom, o que nós vamos falar? De identificação, tá? Então, vamos lá. Neste capítulo, justaponho duas afirmações contrastantes que ilustram, cada uma a seu modo, comunicação. Existem muitos tipos de intercomunicação e classificá-los provavelmente seria desnecessário, uma vez que qualquer classificação implica a criação de limites artificiais. O primeiro exemplo que eu gostaria de oferecer é o de uma consulta com uma menina nos primeiros estágios da adolescência. Essa consulta abriu o caminho para uma análise completa que, após 3 anos, pode ser considerada um caso bem sucedido. Entretanto, a escolha desse exemplo não está relacionada ao seu resultado, mas ao fato de que qualquer descrição de caso desse tipo ilustra como o psicoterapeuta serve de espelho. Ah, o psicoterapeuta de espelho. A gente disse que ia falar sobre identificações, então vamos lá. Após a descrição desse caso, propõe uma formulação teórica com o objetivo de ilustrar a importância da comunicação por meio de identificações cruzadas. Perfeitamente. Comentário geral sobre a terapia. Pacientes que têm uma capacidade limitada de identificação introjetiva ou projetiva trazem sérias dificuldades para o psicoterapeuta, que é obrigado a se sujeitar ao que chamamos de fenômenos de atuação e de transferência que têm apoio instintivo. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Quem tem capacidade limitada de identificação introjetiva ou projetiva. Gente, a identificação projetiva é a base da psicanálise de quem? Da Melanie Klein, justamente. E aí, a gente, então, tá vendo que o Winnicott está aderindo a isso, certo? Aderindo a isso, claro. A psicanálise contemporânea adere muito à ideia, sobretudo da identificação projetiva. Por quê? Porque isso é uma ferramenta que vocês estão vendo comigo lá no Ogden, né, que é adotada pela psicanálise contemporânea como fundamental, tá? Então, isso aparece em Lacan? Aparece também, não é? Da forma do Lacan, não é? Aparece em vários autores contemporâneos. É claro, né? O que o Lacan vai chamar de contratransferência é diferente, mas não tem problema. Vamos entender o que é que ele está dizendo aqui no seguinte sentido. Se a gente tem uma capacidade limitada de identificação introjetiva ou projetiva, que significa o quê? Uma capacidade limitada de identificação. E essa identificação tá naquilo que o Lacan vai chamar do imaginário, não é? Aquela coisa com o outrinho, não é? Então, o pequeno outro. Agora, se a gente tem essa capacidade limitada, então
a gente vai ter uma certa dificuldade, não é? Porque os pacientes não vão ter como mostrar para a gente aquilo que é importante para eles. Porque, embora seja uma coisa muito arcaica, pré-simbólica, inclusive, esse mecanismo de identificação introjetiva ou projetiva são as coisas que fazem com que se possibilite, não é, o fenômeno da transferência e da contratransferência. Então, o que a gente está dizendo aqui é que, se eu não consigo fazer identificação projetiva ou introjetiva, eu vou ter que atuar. E a atuação, não é? O acting, é um meio assim mais arcaico ainda de comunicação. Tem? Vamos pensar a psicanálise em termos de comunicação. Bom, eu posso comunicar alguma coisa através de um contato entre os inconscientes. Então, por exemplo, eu faço uma identificação projetiva. É uma maneira inconsciente de eu informar aquilo que eu estou vendo, que eu estou projetando no analista, que eu estou tentando manipular o analista através dos meus mecanismos inconscientes, que o analista vai sentir. Mas o analista vai também fazer uma identificação introjetiva e projetiva, porque ele vai, de certa forma, se identificar com esse paciente e ele vai ter que perceber o que ele está fazendo. E isso gera um mecanismo interessante para o analista saber o que está acontecendo ali, para além do discurso, não é? Mas do discurso num sentido assim mais é, aquela coisa assim que tem uma correspondência semântica para fora do setting. Então, se eu ouço um paciente me falando, olha, eu vim para cá, e antes de chegar aqui, eu fui atacado por sei lá, por uma colmeia de abelhas que vieram atrás de mim e tudo mais. Tá, você pode pegar isso que você ouviu e falar, o paciente foi atacado por uma colmeia de abelha. Ou você pode fazer uma interpretação do que é que ele está fazendo com você. Qual é o tipo de identificação projetiva que ele tem no momento em que ele faz essa narração daquilo que estava acontecendo no caminho para a sessão de análise, por exemplo, percebe? E aí, bom, o que que é isso? O que que é essa coisa meio persecutória que vem assim como um monte de abelhas? Podem ser as abelhas mesmo? Podem, mas é que o paciente escolheu dizer aquilo e não outra coisa. Ele escolheu dizer aquilo e não que o tênis está apertado, e não que é, é, a namorada terminou com ele, ou seja, ele foi lá e disse isso. Isso é importante, essa escolha é importante. Então, a gente leva isso em consideração. Vamos lá. Se a gente não entender, então, essa primeira camada de comunicação que é feita via inconsciente, né, através do mecanismo transferencial, que fez com que o paciente escolhesse, então, aquela fala e não outra, então a gente só vai ter uma coisa muito rasa, que é, você, então, antes de chegar aqui, foi atacado por abelhas. É isso que nos interessa? Sei, eu acho que é pouco interessante, né? Então, tudo bem. Agora, e quando o paciente não consegue fazer esse tipo de coisa? Bom, aí ele vai fazer o que? Uma atuação, né? Então, é aquilo que o paciente faz quando, por exemplo, chega e briga com o analista, ou chega e joga alguma coisa no chão, ou ele leva, ou seja, ele está mostrando para o analista. É uma forma de comunicação também, né? Só que é uma forma muito menos elaborada do que essa que ele estava fazendo verbalmente, trazendo conteúdos inconscientes através da narração, por exemplo, da perseguição que ele teve por causa das abelhas. Entende, gente? Então, a atuação é sempre a forma mais arcaica de comunicação dos nossos pacientes, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Enfim, nesses casos, a principal saída para o terapeuta é ampliar o horizonte do paciente quanto às identificações cruzadas, o que se dá não tanto por meio do trabalho de interpretação, como por meio de experiências específicas que ocorrem durante as sessões de análise. Para chegar a essas experiências, o terapeuta deve lidar com o fator tempo e não pode esperar resultados imediatos. Por mais precisas e oportunas que sejam, interpretações são incapazes de dar uma resposta completa. Ou seja, o que a gente está vivendo ali na análise não é só uma comunicação de conteúdos semânticos
ou seja, aquilo que eu represento em palavras tem lá fora, não é, um referente. Não, basicamente o que a gente está vivendo ali também é uma comunicação afetiva. Ou seja, eu estou tentando atingir o psicanalista de determinada forma, né? Seja me defendendo dele, seja porque eu gostaria de que ele gostasse de mim, não é? Agora, quando, por exemplo, chega um paciente e começa a falar coisas para que você goste dele, por exemplo, eu achei tão importante a nossa última sessão, porque é, 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 você fez uma interpretação linda e eu achei ótimo. O que que tem disso de inconsciente? Bom, a gente pode pensar que talvez seja o caso da gente pensar que por ali tem uma coisa de, eu gostaria que você gostasse de mim, né? E aí o que o Winnicott está dizendo é, tá, de uma maneira bem mais kleiniana, a gente falaria, olha só que interessante, você está falando isso porque você gostaria que eu gostasse de você. É uma interpretação da transferência. Mas o que que o Winnicott está falando? Ele está falando, cara, pode ser, mas eu acho que tem uma coisa mais importante. E aí ele fala, por mais precisas e oportunas que sejam, as interpretações são incapazes de dar uma resposta completa. Ou seja, calma, querido, por mais que você tenha entendido o que o paciente tenha tentado fazer, vamos esperar para ver onde é que isso vai dar e entre você também nesse jogo, né? Então vamos lá. Nessa parte específica do trabalho do terapeuta, as interpretações lidam mais com a verbalização das experiências no presente imediato da experiência da consulta, e o conceito da interpretação como verbalização do consciente nascente não se aplica exatamente nesse caso. Não é? Não é o que a gente estava falando. Deve-se admitir que não há uma razão clara para incluir esse material nesse livro em particular, cujo tema são os fenômenos transicionais. Entretanto, existe uma ampla linha de pesquisa que trata do funcionamento inicial, anterior ao estabelecimento no indivíduo, dos mecanismos que são objeto da teoria psicanalítica clássica. O termo fenômenos transicionais poderia ser usado para englobar todos os agrupamentos dos tipos iniciais de funcionamento, e talvez seja interessante chamar a atenção para o fato de que existem inúmeros agrupamentos do funcionamento mental importantíssimos para a pesquisa da psicopatologia dos estados esquizoides. Além disso, esses mesmos agrupamentos de tipo de funcionamento mental devem ser estudados para que se possa descrever de maneira satisfatória o surgimento da personalidade individual humana. Sem dúvida, o aspecto cultural da vida humana, incluindo a arte, filosofia e religião, diz respeito a esses mesmos fenômenos. Esse final parece que fica assim um pouco nebuloso, então a gente deixa, vamos ver para onde que ele está levando isso, né? Então vamos lá. Entrevista com uma adolescente. Consulta terapêutica. Olha, eu gosto de falar então aqui dos textos do Winnicott, que ele já faz esse trabalho que eu tentei fazer na aula do Ogden, escrevendo os próprios casos clínicos, né? Então, eu não preciso ter o trabalho de tentar fazer essa ficção, né? De criar um caso, que ele mesmo fala dos casos dele. No momento da consulta, Sara tinha 16 anos. Ela tinha um irmão de 14 anos e uma irmã de 9, e a família estava unida. Os pais a trouxeram de sua casa no interior e conversei com os três juntos por 3 minutos, ocasião em que retomamos o contato. Não conversei com eles sobre o motivo da visita. Em seguida, os pais foram para a sala de espera. Dei ao pai a chave da porta da frente e disse que não sabia por quanto tempo eu ficaria com Sara. Aí você dá para gente ver que é muito interessante, né, o estilo do Winnicott de atender, que é todo diferentão, né? Ele tá lá, pô, pega aí a chave, eu vou atender aqui. Quanto tempo que vai durar a consulta? Não tenho a menor ideia. Vamos ver. E vamos lá. Omito propositalmente inúmeros detalhes acumulados desde que atendi Sara pela primeira vez, quando ela estava com 2 anos. Então, aos 16 anos, Sara tinha cabelo liso e castanho na altura dos ombros
e parecia saudável e bem desenvolvida para a idade. Vestia um casaco de plástico preto e parecia ser uma adolescente um pouco caipira e desleixada. Ela é inteligente, tem senso de humor, mas é, em geral, muito séria e ficou bem contente por começarmos nosso contato com um jogo. Tipo de jogo? Falei sobre o jogo de rabiscar, que não tem regras. 1. Minha primeira tentativa de um rabisco. 2. Minha segunda tentativa. Sara contou que gostava da escola. A mãe e o pai, assim como a escola, queriam que ela viesse se consultar comigo. Ela disse: Acho que vim aqui aos 2 anos porque não gostei de meu irmão ter nascido, mas não consigo me lembrar. Acho que só me lembro um pouco. Ela olhou para 2 e disse: A gente pode virar para cima? Respondi: O jogo não tem regras. Ela então transformou o meu rabisco em uma folha. Eu disse que gostava do desenho e apontei para as curvas graciosas. 3. No desenho dela, Sara disse: Vou fazer do jeito mais difícil possível. Era um rabisco com uma linha acrescentada deliberadamente. Usei a linha como palito e transformei o resto em uma professora primária dando aula com métodos rígidos. Ela comentou: Não, essa não é minha professora. Ela não se parece nada com isso, mas poderia ser uma professora da minha primeira escola, de quem eu não gostava. 4. No meu, ela transformou o rabisco em uma pessoa. O cabelo longo era de menino, mas o rosto poderia ser de qualquer gênero, afirmou. 5. No dela, tentei transformar o rabisco em uma bailarina, mas o desenho original era melhor que o resultado da minha tentativa. Percebam, gente, aqui ele está mostrando para a gente como é que ele usa, né, essa técnica do rabisco, né, que é tão famosa no Windows. 6. No meu, ela faz rapidamente um homem com o nariz sobre uma raquete de tênis. Perguntei: Você se importa de jogar esse jogo? Ela respondeu: Não, é claro que não. 7. No dela, Sara havia feito um desenho consciente e deliberado, conforme ela mesma indicou. Eu o transformei em um tipo de pássaro. Ela me mostrou o que teria feito com ele, virando de cabeça para baixo. Uma espécie de homem de cartola com um colarinho grande e pesado. 8. No meu, ela transformou o rabisco em uma estante para a partitura velha e bamba. Ela gosta de música, canta, mas não toca nenhum instrumento. 9. Nesse momento, ela demonstrou uma grande dificuldade com a técnica do rabisco. Fez um desenho e disse: Está todo amontoado em vez de livre e aberto. Opa, bom, vamos lá. Essa deveria ser a comunicação principal. Naturalmente, era necessário que eu compreendesse aquilo como uma comunicação que estivesse preparado para permitir que ela falasse mais sobre a ideia que aquilo representava. O leitor não precisaria se prender aos detalhes dessa entrevista, mas apresento-a na íntegra porque o material está à disposição, e se excluísse, o restante estaria perdendo uma oportunidade de relatar a autorrevelação de uma adolescente em um contexto de contato profissional. Perguntei: É você, não é? Ela respondeu: É sim. Sabe, eu sou um pouco tímida. Eu disse: Obviamente, você não me conhece, não sabe por que veio, nem o que vamos fazer, e ela continuou nos próprios termos, dizendo: Você poderia dizer agora que o rabisco não foi espontâneo. Estou o tempo todo tentando causar uma boa impressão, porque não tenho confiança em mim mesma. Me sinto assim há séculos. Nem me lembro de ser de outro jeito. Eu disse: Isso é triste, não é? Para demonstrar que tinha escutado o que ela dissera e que as implicações do que ela estava tentando me dizer me despertavam sentimentos. Nesse momento, Sara estava se comunicando comigo, ansiosa para se abrir, revelando-se para si mesma e para mim. Ela prosseguiu: É idiota, imbecil.
O tempo todo tento fazer com que as pessoas gostem de mim, me respeitem, não tirem sarro de mim. É egoísta. Eu poderia dar um jeito nisso se tentasse. Claro que está tudo bem se tento divertir as pessoas e elas dão risadas, mas eu fico o tempo todo no meu canto, pensando na impressão que estou causando. Ainda faço isso tentando ser um sucesso estrondoso. Eu disse, mas você não é assim aqui e agora. Ela disse, não, porque não me importa. Em princípio, você está aqui para descobrir qual é o problema. Então, você possibilita que eu tenha que fazer todas essas coisas. Você quer descobrir se existe algo de errado. Eu acho que é uma fase. É o que acontece quando crescemos. Não consigo evitar e não sei por quê. Perguntei: o que você sonha ser? Ah, eu me imagino como uma pessoa calma, dona de mim, formal, bem-sucedida, muito atraente, magra, braços e pernas esguios e cabelo comprido. Eu não sei desenhar muito bem, tentativa 10, mas estou a caminho, a passos largos, balançando uma bolsa. Não sou nem tímida, nem envergonhada. E o Winnicott fala: nos seus sonhos, você é homem ou mulher? E ela fala: geralmente sou menina. Eu não sonho em ser menino. Não gostaria de ser um. Já imaginei como seria se eu fosse menino, mas nunca desejei isso. É claro que os homens têm autoconfiança, são influentes, chegam mais longe. Olhamos para o homem em seis e ela disse: ele parece estar com calor e o dia está ensolarado, ele está cansado e relaxando, apertando a raquete contra o nariz. Ou então, ele está deprimido. Perguntei-lhe sobre o pai. Papai não cuida de si, ele só pensa no trabalho. Sim, eu amo e o admiro muito. Meu irmão ergueu uma véu entre ele mesmo e outras pessoas. É gentil, amável e doce, mas seus pensamentos estão escondidos e ele só fala de maneira superficial. Ele é agradável, muito engraçado e inteligente. Se tem algum problema, ele guarda para si. Eu sou o contrário, eu entro nos quartos dos outros dizendo: ah, eu estou tão triste, coisas desse tipo. Você consegue ser assim com a sua mãe? Claro que sim, mas na escola posso usar meus amigos. Mais os meninos que as meninas. Minha melhor amiga é uma menina parecida comigo, só que mais velha. Ela sempre diz: eu me sentia eu me sentia desse mesmo jeito há 2 anos. Os meninos não dizem nada, não falam que sou idiota. Eles são gentis e entendem melhor. Sabe, é que eles não precisam provar que são másculos. Meu melhor amigo é David. Ele é meio deprimido e é mais novo que eu. Eu tenho muitos amigos, mas poucos são amigos de verdade, com quem posso contar. Perguntei sobre o que ela sonha quando dorme. Quase sempre coisas assustadoras. Tive um que se repetiu várias vezes. Pedi a ela que me contasse. O sonho recorrente, a, a ambientação é muito real. Parece que estou em casa. Uma cerca viva, alta, um jardim de rosas no fundo, uma calçada estreita, tem um homem que me perseguindo e eu corro. Tudo é terrivelmente vívido. O chão está lamacento. Eu viro uma esquina e parece que estou correndo no melaço. Não sou atraente nessa situação toda. Em seguida acrescentou: ele é grande e todo preto, não negro. É uma figura agourenta. Estou em pânico. Não, não é um sonho sexual, não sei o que é. 12. Outro sonho, este de que, quando eu era mais nova, com 6 anos, mais ou menos, estava em nossa casa. Desenhei aqui a lateral da casa, mas não foi assim que vi no sonho. Havia uma cerca viva à esquerda que se transformava em uma casa. Logo atrás havia uma árvore. Eu subi a escada correndo e vi uma bruxa no armário. É como uma história infantil. A bruxa tinha uma vassoura de palha e um ganso. Ela passou por mim e olhou para trás. O sonho foi bem tenso. Tudo estava zumbindo. Devia ser o silêncio. Você espera algum barulho, mas não há nada. Um enorme ganso branco estava dentro do armário, mas era grande demais para um armário tão pequeno. É impossível que ele coubesse lá.
A cerca viva que se transformou em uma casa, ficava no fim de um barranco que eu adorava descer correndo, porque ele é tão íngreme que quando você perde o controle, começa a descer. Não, que você perde o controle quando começa a descer. A cada passo que a bruxa dava, o degrau de baixo desaparecia, e por isso eu não conseguia nem descer, nem me afastar dela. Falei sobre isso como parte do seu relacionamento imaginado com a mãe. Ou seja, aí ele fez uma interpretação, né? Ela disse: pode ser, mas talvez exista outra explicação. Naquela idade, eu vivia contando mentiras para minha mãe. Eu ainda minto, mas me esforço muito para me refrear a tempo. A paciente se refere aqui a um senso de dissociação. Além disso, pode haver uma sensação, conforme expressada aqui, de ter sido enganada. Perguntei se ela também estava roubando coisas e ela respondeu: não, isso não tem sido um problema. Ela prosseguiu, dando exemplo das mentiras que contava naquela época. Todas estavam relacionadas às tarefas domésticas. Você limpou seu quarto, você encerou o chão, etc. Eu mentia o tempo todo, mesmo que minha mãe me desse todas as chances de admitir que eu estava mentindo. Eu também menti muito na escola sobre as tarefas. Eu não estudo muito. No semestre passado eu estava feliz, mas agora estou descontente. Acho que estou crescendo rápido demais. Bom, não tão rápido assim, mas estou crescendo. Eu cresço muito mais depressa do ponto de vista lógico e racional do que do emocional. Emocionalmente, eu ainda não alcancei meus colegas. Perguntei sobre a menstruação e ela respondeu: ah, sim, já faz um tempão. Então, Sara disse algo que pareceu importante naquele momento, e talvez tenha sido o mais perto que ela chegou de uma definição de sua posição. Eu não sei explicar. Sinto como se estivesse em pé ou sentada no alto da torre de uma igreja. Não há nada ao meu redor que me impeça de cair e estou desamparada. É como se eu estivesse apenas me equilibrando. Nesse momento, comentei que, embora soubesse que ela não se lembraria, ela havia mudado quando a mãe, que a segurava no colo de maneira muito natural e apropriada, deixara repentinamente de fazê-lo, quando Sara tinha 1 ano e 9 meses, por estar grávida de 3 meses. Houve outra gravidez quando Sara tinha 6 ou 7 anos. Ela pareceu compreender tudo, mas disse: é mais do que isso. A respeito daquilo que me perseguia, não se tratava de um homem perseguindo uma menina, mas de alguma coisa que me seguia. O problema são as pessoas atrás de mim. É, nesse ponto, o caráter da consulta mudou e Sara tornou-se uma pessoa claramente doente, manifestando um distúrbio psiquiátrico do tipo paranoide. Vejam só, até agora, gente, o que está acontecendo? É uma adolescente de 16 anos sendo uma adolescente de 16 anos. Não sei se vocês já atenderam pessoas de 16 anos, de 15 anos, 17 anos, mas, enfim, o discurso dela parece que está, assim, tão tipicamente calcado na adolescência, que aí o Winnicott fala, não, mas aí ela falou essa questão da torre da igreja, que ela ficou desamparada e não tinha nada que impedisse de cair, e aí ele lembrou de que, bom, você, quando de fato tinha 1 ano e 9 meses, a sua mãe estava grávida e parou de te pegar no colo. Aí, então, ele fala que nesse ponto o caráter da consulta mudou e Sara tornou-se uma pessoa claramente doente, manifestando um distúrbio psiquiátrico de tipo paranoide. Ao fazer isso, ela se tornou dependente de certas qualidades que havia descoberto no contexto profissional, demonstrando uma crença muito forte em mim. Ela confiava em minha capacidade de lidar com seu estado como uma doença ou um sinal de aflição, sem agir de maneira que indicasse que eu sentia medo de sua doença. Então, ela se deixou levar pelo que tinha a dizer, prosseguindo. As pessoas podem até rir, mas se não consigo me refrear a tempo e lidar com isso logicamente, fico magoada quando riem de mim pelas costas. Pedi que ela me contasse o pior caso. Quando eu tinha uns 6 anos, estava começando a estudar na minha última escola. Eu gostava da escola primária.
Então ela descreveu os arbustos floridos do lugar e outras coisas de que gostava como a diretora. Mas a escola secundária era esnobe, indelicada e hipócrita. Em seguida, afirmou com muito sentimento: eu sentia que não valia nada e me sentia fisicamente ameaçada. Tinha a impressão de que iriam me esfaquear, me dar um tiro, me estrangular. Principalmente queriam me esfaquear. Era como se eu tivesse alguma coisa presa nas costelas, mas não soubesse. Então, com um tom de voz diferente, ela disse: estamos fazendo algum progresso? Ela pareceu precisar de encorajamento para prosseguir. Naturalmente, eu não tinha ideia do que poderia vir pela frente. Ela continua. O pior foi quando, bom, talvez não seja tão ruim agora. Eu contei um segredo muito íntimo para uma pessoa em quem eu tinha uma confiança absoluta. Eu dependia dela e esperava que ela não se enchesse de mim, nem que mudasse e deixasse de me compreender e de sentir simpatia por mim. Mas essa pessoa mudou e não está mais lá. Comentou em seguida. O pior é quando estou chorando e não encontro ninguém. Ela então saiu da posição de vulnerabilidade e disse: tudo bem, eu consigo lidar com isso. O pior é quando estou deprimida, porque isso me torna desinteressante. Eu fico triste e introspectiva e todos, menos minha amiga e o David, se afastaram de mim. Eu precisava ajudá-la nesse momento. Eu disse: a depressão tem algum significado, algo inconsciente. Eu podia usar tal palavra com essa menina. Você odeia a pessoa confiável que mudou e que deixou de ser compreensiva e confiável e que talvez se torne vingativa. Você fica deprimida em vez de sentir ódio da pessoa que era confiável, mas mudou. Isso pareceu ajudar. Veja, olha essa interpretação que ele fala agora, quando ele diz que que ele precisava ajudá-la, né? Ela estava falando sobre ela ficar deprimida e ela ficava completamente desamparada. Gente, o que que é a depressão na psicanálise? Bom, é claro, é a agressividade, né? A pulsão agressiva que se volta contra o próprio eu. Então, ele, de certa forma, explica isso para ela. E ele fala aqui: olha, tem um significado inconsciente nessa tua depressão. Você odeia a pessoa confiável, que ela estava falando, né? Que tinha uma pessoa confiável que expôs os segredos dela. Você odeia a pessoa confiável que mudou e deixou de ser compreensiva e confiável, e que talvez você se torne vingativa. Só que aí o que acontece, né? Na cabeça do índico, ele pensou: bom, a questão é, essa vingança não podia ser feita, porque ela tinha um recalque. Então, o que que ela faz? Ela volta a agressividade contra si mesma. Não é tão comum a gente ver isso nos nossos pacientes deprimidos, né? A gente vê que então eles não podem odiar a pessoa que eles queriam odiar, então eles odeiam a si mesmos porque é uma maneira assim um pouco mais possível, não é, para elas, né? E aí ele diz: você fica deprimida em vez de sentir ódio da pessoa que era confiável, mas mudou. Isso remete imediatamente ao Freud do luto e melancolia. Por quê? O Freud no luto e melancolia, o que que ele está dizendo? Se você atende pacientes que estão deprimidos, você pode ter certeza que essa coisa que ele odeia tanto nele, que de repente faz com que ele seja completamente sem valor, você pode saber que é alguma coisa que faz parte da fantasia que essa pessoa tem sobre alguém que está próximo, mas que ela não se sente capaz de odiar. Mas é a agressividade dela voltada para ela mesma, mas que deveria ser voltada para essa outra pessoa que ela queria odiar, tá? Fala, Yara. Olá, professor. Olá, colegas. É, essa parte desse livro é o resumão de tudo que a gente tem visto até agora. E eu estou com uma paciente mais ou menos aí nessa situação, e o que você me levou a pensar foi o seguinte, professor, que todo esse relato, ele está preso na gravidez, na segunda gravidez, onde essa menina tinha nos seus registros emocionais um sentimento pleno Uhum, de que ela nunca seria traída pelo aquele ser que a amava. gostei. E ela faz esse registro. E a Uhum, segunda parte que me leva
e aí desenrola toda a vida dela nesse buraco, né? Que lidar com adolescente é como lidar com idoso, o que me causa, o que me leva, às vezes, às prisões dos hormônios, dos desejos. Né? A gente percebe, né, eu, pelo menos, percebo nesse relato aí, voltando, esse espaço vazio entre Uhum. o abandono de um bebê que vem, de uma traição inconsciente, Uhum. de uma mãe que não mais coloca no colo, que dá insegurança, que a gravidez não deixa, de um bebê que nasce, que rouba dessa menina um centro de que eu sou a principal, eu sou. E eu Uhum. acho que daí desenvolve todo esse essa estrutura esquizoide, insegura, e que junta com os processos adolescentes e que não são fáceis de se lidar. Olha, eu Encerrar, segunda interpretação, é por aí, vamos lá. uma outra coisa para encerrar, é que você me levou a pensar hoje, nesse exato momento, que a análise é uma transferência e uma contra-transferência de inconscientes. Uhum. Mesmo. Estou na Mesmo. linha, estou fora da linha da curva. Eu acho que você está muito correto, Silvio. O que você pensou faz todo sentido no mundo. E para quem não entendeu, gente, olha só, eu vou tentar. Oi, tá mudo só pra mim? Eu ia fazer a pergunta agora, que eu também não estou escutando. Ah, aí, ó, pronto, voltei de novo do mundo dos desconectados. Pare de assustar a gente desaparecendo dessa maneira. Tempo inteiro, veja só. Mas, vamos lá, eu queria antes fazer um. Eu não sei como é que estava a conversa quando eu sumi aqui, mas eu queria só dizer o seguinte: isso que a Yara falou, veja. Tem sentido, tem muito sentido, não é? Do que ela está pegando? Está pegando daquela imagem, não é? Que a adolescente tem de que ela está então desamparada no alto da torre de uma igreja e nada a impede de cair. E o Winnicott fez a relação disso com bom, mas você então, quando era bebê, nasceu uma criança e aí ninguém mais podia te amparar porque sua mãe não podia mais pegar no colo. Enfim. Isso aconteceu na época que ela era pequenininha, o Winnicott sabe disso porque atendeu ela também quando tinha 2 anos. Né? Então estava lá essa criança, ele tinha o histórico dessa paciente. Beleza. E aí ele está querendo mostrar para gente que quando acontece o segundo episódio, e não é assim que o Freud explica para gente que acontece a estrutura do trauma, ou seja, o segundo tempo do trauma. O segundo tempo do trauma é aquilo que faz ressoar uma angústia antiga. Né? Então, no primeiro tempo, ela vive essa coisa de que ela perdeu o colo da mãe. No segundo tempo, ela perde provavelmente ali a confiança de um amigo, de uma amiga, alguém que era muito importante para ela e que tem uma traição ali. Essa traição, tal como ela interpretou, a traição da mãe, que largou ela para ficar com um bebê pequeno. Então, isso aí fecha o ciclo de trauma. E é nesse sentido que, então, a interpretação da Yara está completamente correta, na minha opinião. É uma interpretação extremamente freudiana, tanto do que o Winnicott estava falando, quanto do próprio caso aqui descrito, tá? Então, segundo, é uma comunicação entre inconscientes? É, claro. Né? Mas assim, mas tem um trabalho intelectual aí do Winnicott, né? Ele teve que ler a teoria psicanalítica, teve. Mas tem uma coisa que é importante, que é, ele precisa estar sentindo aquilo ali que ela está falando. Ele precisa sentir como é. Isso aí, essa menina está se sentindo desamparada. Precisa ter algo de empatia aí para você poder chegar nisso, certo? E esse desamparo dessa menina leva a um episódio depressivo, né? Que é uma coisa que, enfim, é comum, inclusive, da passagem pela adolescência, essa ideia de que então a adolescente odeia a si mesma, já que ela não pode odiar os outros. E aí a gente vê tanto que é difícil para que essa adolescente consiga lidar com a ideia de que talvez as pessoas estejam falando mal dela, ou seja, o senso de self dela está muito abalado, né? Porque como ela se sentiu então traída, cadê
Cadê essa segurança que ela tem para estar no mundo e ser da maneira mais autêntica possível? Que é a nossa questão aqui com a psicanálise winnicottiana. Então vamos lá. Alguém ia fazer uma pergunta, eu acho, quando eu voltei. Tinha isso? Não? Professor, me tira uma dúvida, então. Me Ah, parece que essa menina, em decorrência disso tudo, ela tem dificuldade em lidar com as passagens, aspas, da vida, da uhum, infância, a cada situação interna uhum. nova, ela se depara com esse retorno do recalcado. Ah, sem dúvidas, né? Ah, mas não é assim com todos nós, né? Eu acho que justamente nós neuróticos estamos todos sempre assim. A questão é que, bom, parece que aqui ela entra numa coisa e a gente pode adicionar agora um pouquinho de complexidade, que é, tá, mas o Winnicott não está falando só de um mecanismo neurótico, ele está falando de mecanismos esquizoides, mais especificamente de mecanismos persecutórios. Então, vamos tentar agora aprofundar, vamos ver o que que ele vai falar para a gente entender onde esse pensamento persecutório entra e por que que isso não tem só a ver com uma questão de um recalque, tá? Tá. Pode-se dizer que ela estava descrevendo. Ah, eu vou ler isso em cima aqui. Isso pareceu ajudar. Ela prosseguiu: Eu não gosto de pessoas que me magoam. E passou imediatamente a insultar uma mulher de sua escola, permitindo-se deixar de lado a lógica para expressar seus sentimentos, mesmo que se baseassem em delírios, né? Então, ela começa a insultar uma mulher de sua escola. Gente, se fossem vocês ouvindo ela insultando a mulher da escola, logo depois dessa eu não gosto de pessoas que me magoam, depois de tudo que ela falou, quem é essa representação da mulher da escola é quem? É uma figura materna, né? Uma coisa, então, é isso aí. Tá vendo como nós estamos na mesma página? O pessoal, é isso, tô gostando disso. A gente tá chegando no final do livro e tá todo mundo entendendo. Tô gostando. Então, aí ela começa, então, e é curioso, né? Então, por que que ele está falando que não faz sentido? Porque ela está falando, eu não gosto de pessoas que me magoam. E aí eu começo a magoar, aí ela começa imediatamente a insultar uma pessoa da escola dela. Ou seja, parece que não faz muito sentido, mas ela prefere, não seguir nesse caminho de expressar seus sentimentos e que parece uma coisa meio borderline. Agora eu vou falar para vocês. Quer dizer que ela é borderline? Não necessariamente, mas porque ela é adolescente. E os adolescentes naturalmente são meio borderline, não é? Então, e de fato, né, eles estão numa fronteira entre a infância e a vida adulta. Então, muitas vezes, gente, olha, eu desconfio demais quando chega de psiquiatra, quando chega um adolescente, sei lá, com 16 anos, 15, 16, 17 anos, e aí vem, eu tenho um diagnóstico de borderline. Eu falo, cara, você devia ter um diagnóstico de adolescente. Mas, tudo bem, vamos lidar com o que veio aí, né? Então, vamos seguir aqui a leitura. Pode-se dizer que ela estava descrevendo, ao reviver ou reencenar, um ataque maníaco que tivera na escola e sobre o qual eu não tinha conhecimento. Eu compreendia porque ela fora mandada de volta para casa com a recomendação de que viesse se consultar comigo. Aconteceu da seguinte maneira. Olha só, e aí eu falei da questão do borderline, né? Porque ela teve um ataque na escola, né? Aí ele está falando de um ataque maníaco. Um ataque maníaco, ele tem a ver com o quê? Com a neurose? Não. Não é? A gente tem a ver justamente com uma estrutura esquizoide. Então vamos ver como é que isso se dá. Tem uma mulher na escola que eu simplesmente não suporto, nem sei como dizer o quanto a detesto. Em todas as características horríveis que percebo com facilidade, porque ela tem todas as características horríveis que percebo com facilidade, porque eu as tenho todas em mim. Ela só pensa em si mesma. É autocentrada e vaidosa, assim como eu. É fria, dura e desagradável. Ela é a Bedel que cuida da roupa suja, dos biscoitos, do café, essas coisas todas, mas não faz o serviço. Fica sentada fazendo graça para todos os funcionários jovens, bebendo xerez, bebidas alcoólicas são proibidas na escola, e fumando cigarros russos pretos. E ela faz tudo isso sem a menor vergonha em uma sala que, na verdade, é nossa.
ou seja, uma usurpadora, né? Tá. Então, eu peguei uma faca e joguei várias vezes contra a porta. Se eu tivesse pensado um pouco, perceberia que estava fazendo muito barulho. É claro que essa mulher entrou lá. O que é isso? Você perdeu a cabeça? Eu tentei ser educada, mas ela me arrastou para fora dizendo que eu estava descontrolado. Então, obviamente, inventei uma mentira e, além da minha amiga, do David e de você, ninguém sabe que eu menti. Sarah até disse que não acreditava em mim, mas eu a convenci. Ela havia mentido e dito que estava tentando consertar a maçaneta da porta, mas duvido que alguém tenha acreditado nela. Não, ela estava tacando uma faca na porta. Sarah ainda não havia terminado e estava muito agitada. Eu estava lá, usando um boné de certo tipo. Ela foi até lá e disse: Tire esse chapéu ridículo. Eu respondi: Não, por que deveria tirar? E ela disse: Porque eu mandei, tire isso agora. Então eu comecei a gritar, gritar, e gritar. Tá. E aí mandaram elas consultar com o Winnicott. Beleza. Nesse momento, eu lembrei-me de que, quando Sarah tinha 1 ano e 9 meses e se transformou de uma criança bastante normal em uma criança doente, sua mãe estava grávida de 3 meses e ela ficou claramente perturbada pelo fato. Ela havia gritado, gritado e gritado. Opa, é o Winnicott fazendo o paralelo entre a situação do ataque maníaco dela com a situação da perda da exclusividade com a mãe lá, né? Então, na época, eu já estava em contato com o caso de Sarah e as anotações que tinha feito 14 anos antes registravam a história que me fora contada de maneira que eu sabia bem onde estava pisando. E aí, gente, só um detalhe: façam anotações, né? Deixem as anotações dos pacientes de vocês, façam um prontuário, né? Deixe isso tudo assim guardado para que em momentos futuros os pacientes podem voltar a procurar vocês, ou se não é uma maneira, inclusive, que vocês têm de se defender de alguma acusação, né? De algum. Então, assim, acompanhem os casos e façam anotações. Isso é muito importante, tá bom? Tá. Sara continuou a falar sobre a mulher. Sabe, por dentro ela é tão insegura quanto qualquer outra pessoa. Ela esbravejou. Por que você não grita mais? Só para me provocar. Então eu gritei e ela disse: Por que você não berra? Então berrei bem alto. E foi assim que acabou. Ela é velha, sabe? Perguntei: 40 anos? Ela respondeu que sim. E prosseguiu. Eu reclamei das coisas que ela faz na nossa sala, como temos que bater a porta dela, nossa, e como ela se queixa. Vocês nunca vêm me ver, só vêm pegar café e biscoitos, que é verdade. Esse material revela a ambivalência no que se refere à alternância dos mecanismos regressivos e progressivos que levam à independência. Uma parcela significativa do que ocorreu em seguida ficará sem registros, pois não pude fazer anotações. Vamos lá. Conversamos com muita seriedade sobre tudo o que ocorrera. Destaquei que, para ela, Sara, foi um alívio poder expressar plenamente o seu ódio, mas que esse não era o problema. O fato é que seu ódio não se dirigia àquela mulher que a provocou, mas à mulher boa, que é compreensiva e confiável. É a relação da mulher, da mulher, é a reação da mulher à provocação que desperta ódio. Trata-se da mãe, que é especialmente boa, mas que deixa de ser boa, causando uma desilusão repentina. E isso tem relação especificamente com o momento em que a mãe de Sara estava grávida de 3 meses, quando a menina mudou, porque a mãe mudou. Sara de repente não, Sara sempre deixava claro para mim que sua mãe era a melhor mãe que ela poderia imaginar. Eu disse que sabia disso, mas que a desilusão repentina, original, havia incutido nela a convicção de que, sempre que uma pessoa muito boa aparece, ela vai mudar e ser odiada. Entretanto, afirmei: eu sabia que Sara não conseguiria chegar a esse ódio e a destruição da pessoa boa. Estendi o argumento até mim também e disse: Eu estou aqui e você me usou de maneira especial, mas seu padrão espera que eu mude e talvez atraia.
De início pensei que Sara não havia compreendido o argumento a respeito do padrão de expectativa, mas ela mostrou que compreendera ao relatar sua experiência com um menino. Esse menino era maravilhoso. Sara contava com ele em todos os sentidos. Ele nunca a desapontava. Amara e ainda amava. Porém, o Selfie desesperançado dela tentou estragar o relacionamento. Ela tentou não gostar dele, mas ele continuou gostando dela. Depois de 2 meses, ele disse: Nós não vamos mais nos ver, pelo menos não por enquanto. É ruim demais. Sara ficou chocada e surpresa. Então ele foi embora e eles romperam o relacionamento. Ela percebia claramente que havia causado o rompimento por causa do delírio de que o rompimento viria do outro lado, em decorrência de uma mudança do rapaz. Olha que coisa mais interessante, gente. Então veja só, ela teve então essa sensação de que, bom, a mãe traiu. Então, cada vez que ela encontrava um outro objeto bom, seu mecanismo mental pensava: tá bom, essa pessoa vai me trair também. Eu gosto das pessoas, junto das pessoas, mas não consigo viver bem com elas porque elas vão me trair. É só uma questão de tempo, como foi com a minha mãe. E como foi com essa pessoa que me traiu depois também, com os segredos que eu tinha. Ou seja, olha só a repetição, não é? Que é justamente aquilo que a gente encontra numa coisa que não está no texto do Winnicott, porque ele não vai usar isso, mas é a ideia da pulsão de morte, ou seja, as coisas traumáticas vão se repetir, repetir, repetir. Em todos os relacionamentos que eu for ter, eu vou ser traída, não é? E, inclusive, o Winnicott fala: Pois é, então, quer dizer, então agora eu estou gostando de você, mas eu já estou supondo que você em algum momento vai pensar: esse cara vai me trair. E aí a menina lembra: como aquele garoto que eu gostava, mas eu fiquei também agoniado porque eu sabia que ele ia me trair. E aí, no final das contas, ele acabou me largando mesmo. O que que ela estava fazendo com esse menino que de repente largou ela mesma? Uma identificação projetiva. Ou seja, ela projeta no garoto a mãe que larga ela no colo, a amiga que deixou, entende? Então, eu acho isso muito bonito, muito interessante e consistente, porque isso acontece demais na clínica. Pessoas que vêm e acham: tá, você está sendo legal, mas em algum momento você vai me trair. Tá? Então, vamos ver. Aline, me fale. Eu fiquei lembrando, eu lembrei aqui de um trechinho lá da Melanie Klein, no Em vez de Gratidão, quando ela fala, né, que Freud mostrou que a atitude da menina com a mãe vai falar ali das suas futuras relações com os homens, né? E Uhum. depois falando ali do sucesso em relação às relações com o homem, que refere-se a uma relação, como uma vitória em relação a outra mulher. Fiquei pensando sobre isso quando você traz essa repetição e tal, né? Maravilha. E dessa relação que, quer dizer, ela teve ali com esse primeiro objeto, né? A mãe. E aí ela vai atualizando e vai trazendo aquilo ali de como ela simbolizou, né? Porque, na verdade, para ela, a mãe, hoje, na realidade, é a mãe boa, ideal, né? Enfim. Mas o que ficou ali para ela foi aquele registro da chegada desse irmão. Isso. E aí, o que que a gente percebe ali? Perfeito. Primeiro, é isso mesmo. Maravilha. E a gente pode agora complementar com uma coisa da Klein, que é um mecanismo, que é o mecanismo de cisão. De cisão numa forma esquizoparanoide, que separa a mãe boa, que é aquela com a qual ela continua se relacionando e fala: Eu não poderia ter uma mãe melhor, mas por outro lado tem a mãe má. E essa E mãe ela, má é essa que volta na fantasia dela, porque ela se identificou com a mãe má. Por que que ela se identificou com a mãe má, gente? Por que com a mãe má? Por que que ela não se identificou com a mãe boa? Porque ela precisava salvar a mãe boa, ela dependia da mãe boa, ela tinha 1 ano e 9 meses, e então ela se identifica com a mãe má, porque daí ela odeia ela mesma. E é mais Uhum. fácil ela odiar ela mesma, mas ter alguém que cuide dela, do que ela odiar a mãe e ela ficar completamente desamparada. Porque com 1 ano e 9 meses a gente depende totalmente da mãe. Entende? Então, aí tá uma cisão, não é isso? E essa cisão entre mãe boa e mãe má faz com que ela se identifique com a mãe má, odeie a mãe má, e esse é o processo da melancolia. Isso é o Freud no Luto e Melancolia também, né?
Outra coisa, cabe aqui pensar no mecanismo de defesa da expiação? Eu vou ali e de alguma forma eu me sinto culpada e me puno nessa relação. Tipo assim, a pessoa, igual ela tá aqui com o menino, né? E aí Uhum. tá no relacionamento legal e ela faz alguma coisa, fica ali, né, persecutório, enfim, e aí acaba com a relação. Quer dizer, ela sempre, antes que aconteça, ela já causa algo não sei. De certa forma, sim, eu só vou fazer uma correção. Como é um mecanismo ainda esquizoparanoide, não cabe tanto a gente falar de culpa. O que cabe é Hum, falar de angústia do desamparo. Então, ela vai perfeito. sentir uma angústia do desamparo, que é uma coisa mais arcaica do que a essa angústia culposa, neurótica e tal, porque aí já é uma outra questão. Mas então, com o menino, simplesmente ela tem medo da perda do laço, que aquilo vai deixar ela Hum, devastada, assim como ela ficou devastada antes. Então, para evitar a devastação, e aí sim a gente pode colocar com as palavras que você colocou, ela pode uhum, sim estar fazendo esse mecanismo de expiação, que seria como, assim, a pessoa que, quando ela começa a gostar de alguém, ela cai fora, né? uhum. Então, começa a fazer uma amizade, ela cai fora. Começa a fazer... Gente, tem muita gente assim, mas muita. E por quê? Bom, porque isso é um mecanismo de defesa esquizoparanoide, e se você ficar tratando essa pessoa assim, vamos ficar aqui, tipo, tratando das suas neuroses, dos seus recalques. Isso não é um recalque. Isso é uma cisão, uma coisa mais antiga. Então não adianta a gente ficar ouvindo assim as cadeias de significantes das pessoas só nesse caso, porque dificilmente a gente vai conseguir costurar alguma coisa. O que que é preciso a gente oferecer? É preciso oferecer uma certa afetividade, que é o que o Winnicott faz quando ele fala assim: poxa, mas então eu estou entendendo que, embora você esteja gostando de mim agora, daqui a pouquinho você vai gostar um pouquinho mais, você vai cair fora, não vai? O que que você está querendo dizer com isso? Você está dizendo, olha, isso aqui é um mecanismo teu. E eu acho que quando você for pensar em cair fora, você vai ver, olha, é assim que eu funciono. E como é que você repara isso? Estando lá na semana seguinte, na sessão seguinte. Porque é dizer assim, olha, você pode brigar comigo, você pode me atacar, você pode atacar o enquadre, mas eu vou estar aqui na semana que vem. E aí, a questão é, talvez, com essa experiência, e aí a gente está falando de experiência, do ser e do voltar, e do voltar, e do voltar, você vai ver, poxa, mas esse cara ele não está me desapontando, ele não está me deixando. Agora, o que que o psicanalista faria de criminoso nesse caso? Eu tô brincando, não gosto de um criminoso, mas tipo, seria terrível. Seria justamente fazer com que acontecesse aquilo que ela estava esperando que acontecesse, que era o quê? Não vou mais atender essa menina. Sabe? Em algum momento ele fala, sabe, eu não quero, vou te encaminhar. Porque justamente agora ali, esse laço que ela forma com o analista, ela está esperando que pelo menos dessa vez aquilo que aconteceu lá atrás e depois outras vezes não volte a acontecer. Essa é a chance que ela tem, através de uma via afetiva e não de uma via representacional, não através de cadeias de sentido. Ela pode falar para sempre sobre os traumas dela lá, porque ela não vai resolver. O que vai resolver é a prática, é a coisa de que estando ali, a prática afetiva do exercício da análise vai fazer então com que ela reestruture a confiança no outro. Tá bem? Essa confiança que foi perdida lá atrás. Tá, já, obrigada. Valeu. Fala, Yara. Professor, duas possibilidades me ventilam. Ela desenvolve uma estrutura tóxica e a outra coisa não tem como a gente, eu que sou bem mais freudiana, não Uhum. enxergar nesse caso aí uma pulsão de morte, Sim, né? sim. Eu tenho como experiência eu mesma, quando fui afetada por a pulsão de morte, eu sou analisada, sou analista, quando eu Uhum. descobri que o meu nódulo no seio não era um câncer. Ao Uhum. mesmo tempo que aquilo me deu a felicidade de não ser um câncer, Uhum. alguma coisa de mim desejava que fosse. Uhum. E, Uhum. nesse caso, você aplica aí onde você coloca. Eu estou esperando que o meu analista também me traia
E eu vou Uhum. forçar isso até o dia que ele me trair, porque eu tenho prazer nesse registro que me dói. Isso. E aí é uma situação profunda, né, onde a gente precisa se dedicar muito. E aí eu coloco que a transferência e a contra-transferência dos inconscientes. Eu conseguiria entender a pulsão de morte, porque ela passou na minha carne e eu consegui captar. É, muito E eu interessante. Ela passa na carne de todos nós, né? A questão é que você entendeu a não, tua. eu captei, eu parei e me perguntei, poxa, por que que eu estou nesse desejo, não desejo, né? É, Qual era a minha carência? Era que eu com câncer, todo mundo viria para cima de mim, me ajudaria, me dava o colo que eu perdi lá atrás. Eu fiz uma autoanálise que para mim foi fantástica. E eu percebo nessa criança aí, com esse buraco, essa pulsão de morte que sempre permeia a vida dela. Ou seja, um prazer inconsciente naquilo que me dói. E é pronto. difícil sair desse lugar. Então, Yara, eu acho assim, primeiro, obrigado pelo compartilhamento, assim, eu acho que é um caso que ilustra ainda melhor, né? É uma coisa pessoal sua, mas que, de fato, eu acho que se encaixa muito bem aqui, e responde uma pergunta que ontem o Fábio fez, né, justamente sobre o que é o gozo, né? Esse gozo que a gente está falando, bom, essa coisa, ao mesmo tempo ligada, né, é um prazer desprazeroso, né? Ou um desprazer prazeroso, uma coisa que a gente pode fazer assim, mas que tende sempre ao que? A repetição. Parece que eu não canso de repetir e repetir e repetir aquilo que me incomoda. E nisso eu tive algum ganho libidinal. Libidinal não, tenho um ganho de gozo, né? Ou seja, esse é o mais gozar, né? Então, esse seria, né, justamente, essa seria a estrutura do gozo. Tá certo, pessoal? Gente, eu tô vendo aqui que a gente passou na nossa hora, né? E eu imagino que vocês precisem almoçar também, como eu também preciso. Eu, né, Então, a gente continua. Passou rápido, não passou? Eu gostei muito de hoje, achei que foi bacana mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero aí na semana que vem, beleza? Vamos continuar e já está se encaminhando para o fim. Um abração para vocês, gente. Obrigada, professor. Gratidão. Tchau. Tudo de bom.